dei duas referências para a gente começar, né? Primeira do texto áureo, só para a gente começar por aí. Então, tá lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2,13 fala pra gente meio que o que é. Nós estamos assim, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai ver que nas cartas de Paulo a gente vai ver ele falando muito sobre esperança, mas com a esperança principal sendo justamente o aparecimento da glória, né? Ou a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a leitura bíblica, a gente vai ler um pouquinho em Romanos 8, a gente vai voltar bastante para Romanos 8 durante a lição, mas vamos ler Romanos 8, dos versículos 18 até o 25, que é a leitura bíblica da lição. Então, Romanos 8, do versículo 18, começa assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Então, hoje, né, o tópico da lição de hoje, como eu falei, é a esperança, né? É essa marca do cristão. Então, o que eu gostaria de fazer, né, nessa próxima hora é a gente discutir um pouco o que é esperança, certo? De onde que vem, né, esse termo, onde que a Bíblia nos mostra a esperança, o papel da esperança. E aí, aos poucos, durante a lição, a gente perceber como que a fé, como a esperança é demonstrada na palavra, principalmente nas cartas de Paulo, é isso que a gente vai falar hoje. E depois mostrar como que Cristo não apenas é o motivo da nossa esperança, mas Ele mesmo se torna a nossa esperança. E aí falar que por que a esperança do cristão é diferente da esperança do mundo. Então a gente pode falar, não, a gente entende mais ou menos por cima, porque o cristianismo é diferente das outras religiões, mas em alguns momentos o pessoal fala, não, mas por quê? Por que a nossa esperança é diferente? Por que a esperança do mundo é diferente? Então vamos tentar conversar um pouco sobre isso e, se Deus quiser, a gente poder aprender um pouco mais sobre isso. Bom, então a gente começa, né, falando assim, primeiro, né, a gente poder discutir o que é esperança. O que é esperança, gente? Alguém se arrisca a dizer o que é esperança? Uma expectativa. Algo que se espera. Algo que se espera, né? Então assim, a palavra original, né, que vem do latim, esperare, spar, que era na verdade como se fosse uma expectativa como algo melhor, uma situação que melhore, algo, por exemplo, o pessoal fala que essa é o traço do ser humano, né? O ser humano é o único animal que consegue pensar no futuro. Né? Se você for perguntar qualquer outra forma como os biólogos diferenciam o ser humano. O ser humano é racional. Mas agora eu vi chimpanzé que consegue fazer alguma coisa. Então talvez não é só o ser humano. Essa é a discussão que o pessoal faz. Mas uma coisa que o humano tem, que nenhum outro tem, é essa visão de que existe eu posso pensar no que vem depois. O pessoal fala assim que quando eu estava lendo um pouco sobre isso, ele menciona que assim, uma das maiores invenções que fez o ser humano desenvolver como sociedade, crescer e expandir, foi o crédito. E o que é o crédito? O crédito nada mais é a esperança de que algo que eu estou fazendo agora, no futuro eu serei capaz de pagar, ou de receber, ou de alcançar. Antes não tinha isso. A ideia em qualquer ser humano, qualquer animal, tudo mais, não tem esse negócio. Não, eu te pago amanhã. Não. A troca, a busca é ali, mas essa perspectiva, essa esperança de que, olha, existe um depois, algo que vai acontecer, eu vou alcançar algo depois. Isso faz parte da essência do que é ser humano. Isso a gente pode falar que é como se fosse a essência de Deus trabalhando na criação, nós como seres humanos, essa capacidade de olhar e falar assim, eu espero que tal coisa aconteça. E quase sempre essa esperança que a gente tem, pelo menos a esperança sadia, que se for esperança pelo outro lado acaba sendo ansiedade, desespero, mas a esperança sadia de falar,
vai melhorar. Eu falo, brasileiro, tipo, a gente fala que o brasileiro tem esse traço, né? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Né? Então, o brasileiro tem sempre aquela posição que fala assim, não, tá assim, mas vai melhorar, vai melhorar. Eu falo que assim, às vezes a gente fala com o pessoal de outras culturas e o pessoal é meio que contrário, né? Tá piorando, mas é isso aí. Tipo, meio que assim, a expectativa é que tá indo pro buraco, né? Mas eu acho que a gente, né, quando tem esse traço, acaba sempre tendo essa expectativa de que é algo melhor que está vindo. Quando a gente olha, né, se a gente puxar um pouco para a Bíblia, em 1 Coríntios 13, né, 1 Coríntios 13 todo mundo conhece bem, né, quando fala do amor, né? Tipo, então, é quando Paulo está falando, que fala que até o Legião Urbana pegou para fazer música, né? Que ele vai falando sobre o que é o amor, né? Tipo, e aí no final, lá no versículo, no 1 Coríntios 13, né, ele está falando sobre isso e aí ele fala, ó, no versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, o final como fala assim, meio que o apóstolo Paulo falando assim, olha, depois que passa tudo, depois que tipo, tudo tipo, você filtra na sua vida, você tira tudo, posses, desejos, sonho, o que você quiser pensar na tua vida. No final sobra 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Ele fala que o maior deles é o amor, não o amor de Deus, mas a esperança está ali. Então ele fala, olha, se você tem só fé e amor, mas não tem esperança, você fala assim, não, eu creio em alguma coisa, tenho esse amor, mas eu não espero mais nada além disso. Então assim, então quer dizer que vai dar certo? Não sei, mas não estou esperando mais nada. Então acaba sendo incompleto. Mesma coisa, se você tem esperança e amor, mas você não tem fé, você fica paralisado. Não, eu acho que vai melhorar, mas eu não tenho essa confiança, essa fé de que algo vai acontecer. E se você tem fé e esperança e não tem amor, você pode se tornar um cara bem frio, né? Fala assim, não, eu tenho esperança que vai melhorar para mim, eu tenho confiança que eu vou fazer, mas e as outras pessoas? Não importa. Então é ter essa necessidade da forma como Deus trabalha, de que esses 3 itens, esse tripé, tem que trabalhar juntos. Então assim, mesmo quando Paulo fala que o amor é o maior, a esperança tem esse valor de nos colocar realmente, de novo, de nos colocar a capacidade de esperar por algo que vem no futuro. Uma coisa que tipo, também quando eu estava vendo por aqui, você sabe que esperar é meio que assim, a nossa vida é muito mais tempo esperando do que tempo vivendo certas coisas. A gente está sempre na expectativa de algo mais. É esperando um próximo momento, um próximo acontecimento. É esperando uma fila para chegar em um lugar. É esperando tempo para alguma coisa. Então, esperar faz parte da nossa vivência como humano. Quando a gente olha para a palavra, né, e principalmente eu peguei aqui, separei 3 versículos em Salmos, para mostrar que quando a gente espera por alguma coisa, né, por quê, como que a gente tem que esperar. Então vamos lá, Salmo capítulo 40, versículo 1. Então Davi falando aí no Salmo 40, versículo 1, falando o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então esse Salmo 40, né, é um salmo bem confessional de Davi falando, mas é isso. Então ele fala, se você vai esperar, se você tem expectativa, se você quer esperar alguma coisa no futuro, espere no Senhor. Salmo 62, versículo 1, nos traz outra referência. De novo Davi mencionando, falando que a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então antes a gente falou assim, espera com paciência no Senhor, e aqui fala, espere somente no Senhor. Então o salmista está nos falando mais ou menos o caminho que a gente tem que tomar em relação à expectativa. Então primeiro, você tem que esperar com paciência em Deus, e nesse versículo agora ele fala, espere somente em Deus. Ou seja, toda a expectativa, esperança que nós temos, que é baseada naquilo que o mundo pode nos oferecer, sejam coisas positivas ou negativas, essa esperança que ela é firmada nas coisas do mundo, é uma esperança que eventualmente vai nos falhar. Ela vai nos decepcionar, não vai dar certo, alguma coisa não vai acontecer, porque a esperança do mundo é falha. Então o salmista é claro, a minha alma espera somente em Deus. Então esse é outro ponto que a gente tem que perceber como o salmista vai nos falando. Vamos lá para Salmo 130 agora. Salmo 130, dos versículos 5 até o 7. E aqui fala, né, tipo, quando o salmista está falando da esperança do perdão, esse salmo está no pessoal que é os salmos da romagem, os cânticos dos degraus, né, que falavam que era parte dos salmos que o povo de Israel,
quando eles se reuniam para ir ao templo uma vez por ano, diziam que enquanto eles subiam para o templo em Jerusalém, juntos eles iam entoando esses salmos um atrás do outro. Começa ali no Salmo 120, se eu não me engano, e vai até o 134. Então esse daí ele fala assim, ó, vamos lá, o Salmo 130, versículo 5 até o 7. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então ele fala, no Salmo 40 ele fala, espere com paciência no Senhor. No Salmo 62 ele fala, espere somente no Senhor. E aqui no Salmo 130 ele fala, eu espero na sua palavra. Então, nesses 3 versículos, a gente já começa a entender um pouco o que o salmista quer nos falar sobre esperança em Deus. Então, recapitulando, é isso. Primeiro, esperando nele, somente nele e na palavra dele. Então, esses 3 pontos começam a basear como que a gente pode fazer, formar e estruturar o que é a nossa esperança cristã, certo? Então, a gente começa por aí. Quando a gente começa a entrar e fala assim, tá bom, então a gente entende mais ou menos o que é esperança, né? É esperar por algo melhor, algo positivo. A Bíblia nos mostra que a esperança é uma das bases do tripé da nossa vida cristã. E o salmista nos mostra como que essa esperança tem que funcionar, certo? Quando a gente entra agora entrando um pouco na lição, quando a gente entra especificamente, qual que é a esperança do cristão? De onde que começa isso? Então, o versículo que começa a nos mostrar qual que é a base dessa crença é em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por que é importante a gente passar um pouco para o Novo Testamento também? Porque quando o salmista está falando, a esperança dele era de uma promessa que não tinha vindo ainda. Salmista, aí a gente viu os 2 primeiros de Davi também, que ele já entendia que existia uma promessa de Deus, da libertação do Messias que viria, mas que eles não viram. Então a esperança dele era uma esperança meio que na expectativa daquilo que você não vê, que você não entende ainda. Quando a gente vem para o Novo Testamento, aconteceu aquilo que tem que nos dar esperança. Então lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele nos fala, olha, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pelo quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a base da nossa esperança, como cristão, a coisa que realmente determina que a nossa esperança, não só a esperança, a nossa fé também, ela não é vã, é a ressurreição de Jesus Cristo. Aí você fala assim, sim, foi um milagre, né? Foi algo de Deus, né? Tipo, ele ressuscitou, ele foi aos céus. E quando o pessoal ouve isso, eles meio que passam por esse acontecimento com uma série de acontecimentos que aconteceu com Jesus. Jesus nasceu de uma mulher virgem, ele viveu sem pecado, ele foi traído, crucificado, sepultado, ressuscitou, viveu e subiu até os ares. Essa é a linha, se eu vou explicar o que é a linha do tempo de Cristo na Terra. E tudo isso que a gente vê, a gente sabe, se você tirar alguma dessas coisas, você anula a obra completa de Cristo. Só que a ressurreição é o que realmente determina a esperança do cristão. Não, mas olha, Deus veio e caminhou entre nós. Se você ver isso, algumas outras religiões vão falar coisa parecida. Inclusive, a gente fala do Islã. O Islã fala, não, Cristo era realmente, ele era diferente. No Corão eles falam, ele foi o único homem que nunca pecou, que nasceu de uma virgem, que profetizou. Só que o Corão fala, mas ele não morreu. Esse negócio que ele morreu e ressuscitou, não. Ele só voltou, mas assim, ele não passou pela morte. Então ele anula o quê? Aquela parte que diz, olha, porque eles falam o seguinte, não, Deus, ou alguém de Deus não passa pela morte. Não pode acontecer isso. Então ele simplesmente voltou. Algumas outras religiões, você pega do hindu e tudo mais, quando eles mencionam Cristo como um pensador, um mestre, um homem santo, sempre, o ponto que eles sempre travam é o quê? Não, mas tipo, esse negócio de morrer e ressuscitar, acho que está um pouco demais. E aí você fala assim, mas por que então que a ressurreição é tão importante da nossa perspectiva como cristão? O que vocês acham? O que você acha que é tão importante a gente falar da ressurreição como ponto principal, a base da nossa esperança cristã? O que vocês acham? Ninguém se arrisca?
Assim como ele ressurgiu, assim ressurgiremos nós. Esse é o primeiro ponto, realmente. Eles nos encorajam, nos revela que aquilo que, né, a gente vai ler algumas referências sobre isso, o que aconteceu com Cristo é um sinal daquilo, ó, isso também vai passar por vocês. E qual que é o segundo ponto? Talvez o fato de que existe que o salário do pecado é a morte e que ele acabou por ressurgir. Quer dizer, a morte não o podia deter, pelo fato de que não havia pecado. Então, ele está mostrando, mas assim, o que acontece é o seguinte, o motivo que eu falo isso é o quê? Tudo que Cristo falou dele mesmo, ele fez. E ele falou, vou enterrar esse templo, em 3 dias eu voltarei, né? Derrubar esse templo, em 3 dias voltarei. Ou seja, ele falou isso para os discípulos, olha, convém que eu morra, mas eu vou retornar. Então, o que acontece é o seguinte, se o que Cristo falou, ele cumpriu, se ele tivesse, não, morreu, mas não ressuscitou, mas ele, com todo o resto ele cumpriu, só essa que não. A nossa fé ela acaba perdendo. Na verdade, a nossa fé se perde. A fé cristã ela desmonta se não tiver isso. Vamos dar uma lida nisso. Ó. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler dos versículos 13 até o 19. Essa passagem muito clara em relação a isso. Né? 1 Coríntios 15, versículos 13 até o 19. Então já começa assim, ó. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Esse versículo determina claramente, fala assim, ó, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que a gente prega, tudo isso que a gente crê, é vão, não tem sentido nenhum. Então, o pivô, né, tipo, o ponto que realmente é o ponto de inflexão ali, que muda, que fala assim, ó, essa fé ela é verdadeira por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Continuando, versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos nossos pecados. Ou seja, ele reforça, é vã. E aí continua, e os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí entra o versículo 19, que é um dos versículos que realmente mostra pra gente por que a nossa esperança é diferente. Né? Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então ele menciona, a esperança que vem da ressurreição é a esperança que ela vai além dessa vida. Porque se a sua esperança em Cristo é simplesmente ser uma pessoa melhor, como a gente vê muita gente falando, Cristo foi um grande mestre. Cristo, nossa, um homem de muita sabedoria, um homem de amor. Né? Se você for falar com um kardecista, uma pessoa de outras religiões, eles vão falar, nossa, a gente admira Cristo. Cristo foi realmente um homem divino, um homem de Deus e tal. Mas morreu e ressuscitou? Acho que não. E aí quando você fala assim, então você acredita em Cristo simplesmente por essa vida. E se você acredita em Cristo simplesmente por essa vida, você se torna o mais miserável de todos os homens. Então o que a esperança faz? Então essa esperança, através da ressurreição de Cristo, prova que a nossa fé ela não é vã, a nossa fé ela é verdadeira, porque Cristo cumpriu o que prometeu, e aí nos encoraja, como o Francis falou, a viver isso que Cristo viveu. Né? Vamos dar uma olhada, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Só uma introdução assim nessa parte. 1 Tessalonicenses 4,13, a gente lê lá, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então o que ele fala? O povo estava falando, né? Ah, mas e quem já morreu? Será que não sei o que? Ele falou assim, olha, você não precisa se entristecer com esses que já dormem. Porque aí ele fala assim, mas são os que estão vivos que não têm esperança. Ou seja, você não tem esperança de que existe uma forma de você vencer a morte. Existe algo além dessa sentença final. Mas lá em Romanos 6, versículos 4 e 3. Perdão, 4 e 5. Romanos 6, versículos 4 e 5, ele fala. E aí entra no que o Franz mencionou, que é justamente determinando exatamente isso que a gente falou. Romanos 6, versículos 4 e 5 falam assim, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então quando fala assim, ó, porque Cristo, né? Eu falo que a gente canta sempre aquele, não é porque ele vive, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, né? Então, assim, eu gosto dessa versão da letra em inglês, né, que quando o autor escreveu, que ele fala, né,
na versão inglesa ele fala assim, porque ele vive eu posso enfrentar o amanhã. Porque ele vive todo o temor já se foi, né? E aí a gente fala assim, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, né? Mas a versão inglesa fala assim, porque eu sei que nas mãos dele está o futuro. E a vida, vale a pena de viver a nossa vida porque ele vive. Então esse refrão desse hino, quando eu aprendi esse refrão em inglês, ele resume isso que a gente está vendo nessa esperança. Ele fala assim, a nossa esperança, a gente só está aqui reunidos porque um dia ele ressuscitou, porque ele está vivo. Se Jesus não estivesse vivo, Jesus fala assim, não, Jesus foi um ótimo homem, ele morreu. A nossa fé, a gente já está reunido aqui meio que para discutir história, para discutir filosofia. Olha só, ele ensinava assim e tal. Poderia muito bem ser uma aula de filosofia clássica, que o pessoal pega essa hora e vai falar de Platão, e começa a falar da filosofia de Platão. Fala de Sócrates, fala de não sei quem. Então a gente falaria e discutir os ensinamentos de um homem morto, né? Como é que uma vez eu estava vendo estava tendo como se fosse um debate, um ateu conversando com um cristão, e ele fala assim, se você chegasse, vamos supor que você chega num caminho, de repente tem uma bifurcação. E na entrada de cada um desses caminhos tem uma pessoa. Uma está viva e uma está morta. Para quem que você quer perguntar para onde você deve ir? Provavelmente a pessoa que está viva. Então ele fala assim, a esperança do cristão ela só faz sentido porque nós sabemos que Cristo vive. Então esse é o ponto. Qualquer discussão que a gente tem com qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que está entrando na fé, fala assim, não, mas por que Cristo foi o quê? Porque ele não pecou? Sim, isso faz parte do caminho, ele está cumprindo a Deus. Ah, porque ele é filho de Deus, porque que ele fez milagres, porque ele tinha sabedoria, porque ele cresceu. Porque ele cresceu. É isso que faz a diferença? Assim, não, tudo isso faz parte de informar quem ele é. Mas o motivo, a base, aquilo que realmente estrutura a nossa esperança, é que ele ressuscitou. E aí, como eu falei, são esses dois pontos. Primeiro, se ele falou que ressuscitou, tudo que ele vai falar, ele vai fazer. O C.S. Lewis fala isso, né? Ele fala que C.S. Lewis que escreveu Crônicas de Nárnia, né, e tudo mais, ele escreve bastante sobre o cristianismo. Tem um livro dele que chama Cristianismo Puro e Simples. Quem não tem a oportunidade, eu recomendo muito ler esse livro. Que é meio que consolidado, ele fazia um programa de rádio, isso mais ou menos na época do pós-guerra, nos anos 50 e tudo mais, e eram pessoas perguntando sobre o cristianismo, e ele falando, né, e aí ele consolidou aquilo e fez um livro, e ele falando sobre, explicando simplesmente o que é o cristianismo. Então ele fala assim, olha, se você olha para Cristo, só tem duas opções para você falar dele, ou ele é louco, ou ele está certo. Tipo, ou louco ou mentiroso, né? Ou ele é louco, ou ele está certo. Então, assim, se você fala, não, ele não está louco, ele não é mentiroso, então não tem como você falar o que ele está falando não está certo. Então, se ele falou que ele é o Filho de Deus, se você falar assim, não dá para falar que esse cara é louco, então, se ele não mentiu em tudo que ele falou, ele cumpriu e fez o que tinha que fazer, então o que ele falou é verdade. Então, essa esperança nos fala o seguinte, quando a gente lê a palavra e vê as palavras de Cristo, quando a gente vai lá para João 17, por exemplo, que fala, né, quando ele fala assim, olha, eu vou, mas eu vou lá preparar lugar. Na casa dos meus pais, na casa do meu pai há muitas moradas, muitos quartos, muito espaço. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar o lugar e quando estiver pronto eu venho e vou buscar vocês e a gente vai lá. Vocês vão morar lá comigo. Essa foi a promessa. Jesus não tinha que falar nada disso. Ele podia dizer assim, olha, me segue aí e depois se eles morrerem a gente vê como é que resolve. Não, ele falou, olha, e né, se a gente vê na palavra, tudo que está escrito na palavra tem um motivo. Deus falou assim, olha, esses versículos tem que estar aqui, porque sabia que um dia, 2000 anos depois, a gente está aqui sentado na Alemanha, meditando nisso e vendo que aqui está aquilo que Cristo quis nos revelar. Ele falou, olha, eu vou preparar e vou voltar para buscar vocês. Então você fala assim, bom, se ele falou que ele ia curar, ele curou. Se ele falou que ele ia falar da palavra, ele falou. Se ele falou que ele ia morrer, ele ressuscitou. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. E aí a nossa fé começa a ser fortalecida nisso. Então quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não começa só a olhar e falar assim, mas isso aqui foi escrito por homens, então eu não sei. Então, no momento em que o Espírito trabalha em você e te fala, isso aqui é a palavra de Deus revelada, assim, isso aqui começa a te dar esperança. Por isso que a gente vai ver depois aqui também no versículo que mostra que a gente leu em Salmo 130 que fala que a alma espera nas suas palavras. Então, continua fazendo isso. Né? Então, a gente começa a ver isso e a gente vai ver em alguns momentos falando sobre isso, sobre a questão de a esperança em Cristo. Mas eu queria só abrir um parênteses aqui para falar que eu achei uma parte bem interessante na revista, que
que é quando a gente fala de Paulo, e nas cartas de Paulo, ele constantemente fala sobre esperança. Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Mas aí eu queria perguntar para os irmãos, né? Tipo, por que você acha que para Paulo, e não só para Paulo, mas para os outros subjeitos, mas Paulo muito mais claramente aqui, por que para ele a esperança era algo que realmente movia a sua fé, o seu ministério e tudo mais? Por que vocês acham que de repente a esperança... E assim, não estou falando que não tem uma resposta certa, isso aí na verdade é uma opinião. Eu queria ver dos irmãos também. Por que você acha que ele podia falar só da fé, como ele falou também, mas pô, o foco é só falar de fé? Ou é só falar da palavra, é só falar de alguma coisa? Mas por que ele bate tanto na esperança? A gente vai ver aqui, ó. Esperança da ressurreição, esperança do cumprimento da promessa, esperança da justiça, do evangelho, do arrebatamento, da vocação, esperança eterna, esperança do aparecimento de Cristo, da sua volta. Por que ele falou tanto sobre tudo isso? Eu diria, arrisco dizer uma coisa que todo crente tem. Em primeiro lugar, eu diria que o primeiro pilar é o testemunho. Então, eu creio que aquela experiência que ele teve indo para Damasco, porque ele tinha convicção da fé dele antes disso. Ele tinha total convicção. Até que ele pode-se dizer, ele seria um teólogo fariseu se não tivesse conhecido a Cristo pelo nível que ele tinha, do entendimento que conhecia. Mas o fato, quando Cristo se revelou para ele e tem aquela cena lá e tal, aquilo transformou o entendimento dele. Ele não estava errado na fé, mas ele não estava enxergando a verdade, que era Cristo que já vinha vindo, o Cristo que eles já vinham esperando. Eu tenho para mim que esse foi o pilar sobre o qual toda a identidade cristã dele foi batizada, arrisco dizer. E depois as consolidações, as perseguições, essas coisas, embora tragam em primeiro lugar, em primeiro momento, às vezes uma semana, um mês, e varia, um desespero, ele ia receber do Espírito Santo ou visões ou profecias que o encorajavam a isso, mais fortificavam a fé do que derrubavam em si. Porque assim, quando a gente vai lá em 1 Coríntios 13:13, como a gente falou, fala que sobram três, né? A fé, a esperança e o amor. Então, quando a gente olha para Saulo, né, antes ele vir a Paulo, na visão pelo menos que eu percebo é o seguinte: esse cara tinha fé. Ele não ia fazer o que ele não ia fazer se ele não tivesse fé. Esse cara amava Deus. Ele ouvia lá que falava, né, amar a Deus, seu Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala lá em Êxodo, né, falando disso, depois ser forçado por Cristo. Então ele tinha o quê? Ele tinha fé, ele conhecia a palavra, ele era um conhecedor da palavra, fariseu mesmo. E ele tinha o amor pelas escrituras e o amor por Deus. O que ele não tinha? A esperança ainda não estava lá, mas é como você mesmo falou. Quando Cristo aparece, ele fala assim: eu sei que esse é quem eu estava esperando. Quem é você, Senhor? Ele fala assim: eu sou Cristo. É quem você percebe. Naquele momento, Jesus fala assim: olha, o que você esperava já está aqui. E ali forma a esperança nele. Então ele entendia que se eu tiver que falar com as pessoas, para a pessoa entender e de repente desenvolver uma fé, a pessoa consegue desenvolver fé em qualquer coisa. Tem gente que tem fé em pedra. Tem gente que tem fé na ordem das estrelas e astrologia. Tem gente que tem fé em tudo. Amor, porque nós temos essa essência humana, nós conseguimos entender mais ou menos como é amar alguém. Mas se a sua esperança ela é uma esperança, de novo, terrena, ela se esvai, ela se perde. Ah, pô, tinha um cara lá que parece que ele era o Messias, mas não era. O cara morreu, então não era ele não. Os discípulos a caminho de Emaús. Aqueles discípulos também eram homens judeus, eles tinham a fé, porque foram criados naquilo, eles amavam a Deus e a palavra, eles tinham esperança que Cristo era o Messias. Aí Cristo morreu, o que eles estão fazendo agora? Vão voltar para Emaús, no meio da noite. Aí fala que Jesus aparece para ele. O que aconteceu? Eu falei, pô, você estava embaixo de uma pedra? Você não viu o que aconteceu? Um homem santo que tinha certeza que era o Messias, mas morreu. Então a nossa esperança. E aí diz que Jesus caminha com ele, né? E quando eles entram na casa lá no meio da noite, falam: não vai embora, tá tarde, fica aqui com a gente e tudo mais. Diz que Jesus parte o pão, eles... O que acontece com a esperança deles agora? E quando a esperança enche, o que eles fazem? Tá tarde, vamos dormir? O que eles fazem? A Bíblia fala: voltam correndo para Jerusalém. Então, de novo, essa é a minha interpretação. Quando eu olho para Paulo, ele foi aquele que ele foi, quase que deu um soco na cara de esperança quando Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele não conseguia negar essa esperança, então essa esperança transbordava dele em tudo que ele falava.
Porque ele fala assim, olha, o que eu esperava chegou. Daqui para frente, é só esperar para que todo o resto do que ele tem falado, prometido, tudo mais, vai acontecer. Então, ó, vamos lá ler essas referências aqui para a gente ver, olha. Primeiro a gente vê Atos 23, versículo 6, vamos lá. Atos 23, versículo 6 fala assim: varões irmãos, eu sou fariseu, Paulo falando, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos eu sou julgado. Ou seja, ele está falando, eu estou sendo julgado por vocês porque eu estou falando que existe a ressurreição. E entra naquele versículo que a gente falou antes lá em 1 Coríntios 15, depois ele falando, dizendo, se você não acredita na ressurreição, esse é o problema, né? Dizia ali, tinha uma linha que falava que era dos saduceus, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então era meio que assim, tinha um pouco esse cisma ali no meio. Então começa ali, né? A gente lê o 1 Tessalonicenses 4,13 já, que fala sobre a questão da ressurreição dos mortos também. Mas a gente fala Atos 26, versículos 6 e 7. Atos 26, 6 e 7. Fala assim, agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E a qual de nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então ele fala, é pela esperança, né, do cumprimento da promessa de Deus, que era a vinda do Messias. Então ele fala assim, porque eu acredito, eu vi a esperança, eu sei que Cristo, o Messias veio, eu estou sendo julgado porque os judeus lá, eles não querem, não vou aceitar essa esperança. Ainda não pode ser, então deixa essa esperança morta. E por causa disso eles foram e mandaram Paulo para ser julgado. Então, a esperança do cumprimento da promessa de Deus. Por que isso é importante para a gente? Né? No versículo 5, no versículo 6, que ele fala, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então, nesse caso, ele está falando das promessas que foram feitas para o povo de Israel. Ou, se você voltar, as promessas foram feitas lá para Adão. Né? Assim, ó, descendente da mulher vai vir, vai pisar na sua cabeça. E por intermédio dele vai ter salvação, vai ter mudança. Você tem uma esperança que, ó, essa situação vai mudar porque um dia vai vir um que vai resgatar e vai restaurar isso. Só que pra gente, né, 2024, vivendo aqui na Alemanha e tudo mais, e que a gente sabe que Cristo veio, Cristo é a nossa esperança. Quando a gente lê que é a esperança que a promessa que Deus fez, quais são as outras promessas que Deus fez pra gente? Algumas estão na palavra, algumas de repente Deus fez pra vocês individualmente. Você ouviu a palavra de Deus revelando alguma coisa para você. As promessas de Deus, da mesma forma como Ele cumpriu aqui, é a esperança que também Paulo nos diz que nós temos, que tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas será cumprido também. Então, a gente vai na palavra, a promessa de ser salvo, a promessa de ser redimido, a promessa de que um dia estaremos num lugar que não haverá mais choro, tristeza, pranto, né, não vai ter mais nada, a gente vai viver e vai estar nas bodas do Cordeiro. Todas essas promessas, elas vão se cumprir. Mas também, de novo, de repente você na sua caminhada de fé com Cristo, enquanto você está orando, Deus fez uma promessa para você. Olha, você não vai morrer enquanto você não vê sua família salva. Ou você vai ser usado dessa forma, você vai ser assim, você vai ter essa oportunidade. Todas essas promessas que Deus faz na nossa vida, de novo, porque Ele ressuscitou. Isso nos gera a esperança de entender que se Ele prometeu e cumpriu lá, o que Ele prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir também. Então isso fortalece a nossa capacidade, é isso que Paulo nos está falando. Continuando. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Gálatas 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, de novo, mais uma vez, Paulo falando sobre a esperança de alguma coisa. Você tem esperança do quê? Que haverá justiça, que seremos justificados. Que é aquilo que Deus fez, tipo, uma hora a ação de Cristo vai ser, tipo, na verdade, um Deus que é justo. A forma como Ele atua vai trazer justiça para esse mundo que é um mundo desequilibrado e que a justiça não existe. O salmista fala lá, né? Fala assim, né? Eu me entristeci, eu ficava irritado porque eu vi o ímpio que tipo, faz o mal e tudo mais, mas ele não vivendo uma vida boa, com riquezas, com tudo mais. E aí o salmista fala assim, mas aí eu entrei no templo de Deus e eu vi o fim deles. Isso, quem é que vai falar que a gente não conhece casos que a gente assiste televisão, né? Qualquer coisa que você vê na televisão e notícia de gente que não são pessoas justas e que acabam recebendo recompensas que talvez, na nossa visão, falam assim, não, esse cara aqui não merecia ter isso pela forma como ele é. Ou gente que cometem atrocidades e continuam, tipo, vivendo como se não tivesse acontecido nada. Da mesma forma, o oposto.
pessoas que são boas, que vivem de uma forma correta, e acabam passando por uma coisa. Ou seja, o mundo não é justo, porque o mundo não está... Pelo pecado que entrou, tirou essa linha. Mas aqui, quando ele fala pra gente, é o seguinte: nós esperamos na justiça de Deus. Que uma hora, quando quando Cristo voltar e estabelecer o reino dele, essa equidade, essa justiça, ela vai ser estabelecida. E aí as coisas começarão a ter o equilíbrio e vão funcionar do jeito que ele determinou que funcionasse. Então Paulo está falando aqui de novo para isso. Né? Essa passagem aqui no capítulo 5, ele está falando sobre a liberdade. Né? Se a gente voltar no versículo 1, ele fala, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com Cristo, ele nos libertou e não nos coloca debaixo do jugo da servidão. Então ele está falando, ele fala assim, olha, não entra de novo nas regras do mundo, na estrutura do mundo. Usa a liberdade de Cristo de Deus. Quer dizer o quê? Que agora que eu estou com Cristo, tudo vai ficar perfeito e justo? Aqui não, ainda não. Mas no versículo 5 ele fala, mas temos em nós a esperança da justiça. Através da fé de Deus nós sabemos que a justiça de Deus chegará. Então, de novo, na minha visão, quando eu leio isso, às vezes, no mundo que a gente vive, acaba sendo uma das coisas mais difíceis. Porque o que a gente mais vê no mundo é... Fala assim, pô, mas se Deus é justo, por que blá blá blá? Na verdade, da forma como se colocou, dá para se entender que se você anda justamente no mundo, é impossível que você seja recompensado pelo mundo de forma justa. Porque se o mundo planta maldade, então você só vai ser recompensado se você faz a mesma maldade que o mundo faz. E isso é um ponto bem importante, porque não é simplesmente... Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa, mas se você é uma pessoa boa, mas você não demonstra essa bondade de um jeito que é claro, que faz marketing, que posta no Instagram, por exemplo, às vezes aquilo você não vai ter recompensa disso. Então você não vai ver que você dá recompensa, mas você vai ver que não tem uma equivalência. Você fala assim, Deus, eu fiz coisas boas aqui, então não pode acontecer nada bom comigo. Não é essa a justiça que Deus fala. Mas é tipo assim, olha Deus, aqui um povo está sendo perseguido, eu estou tentando ajudar esse povo. E aí, isso na verdade não traz de volta um equilíbrio na terra, no mundo, porque o mundo de novo jaz o maligno. E é isso que você está falando, fala assim, a nossa esperança por justiça, ela vem de Deus também. Porque Deus tem que fazer a justiça, a gente... E aí tem vários versículos que falam disso, né? A vingança do Senhor, nessa guerra não tereis que guerrear, ou seja, a batalha, né? Eu estava comentando isso, né? Que eu estava vendo lá um humorista falando isso, né? Que falou assim, eu faço com piada com cristão, porque cristão, né? Vai fazer o que comigo? O que vocês vão fazer comigo? Vai me perdoar? Vai falar, A gente vai, né? Porque esse é o nosso chamado. Então, para o cristão, assim, não é justo o cara chegar e falar isso, não sei o que mais. A nossa esperança de justiça está em Deus. Paulo reforça isso. Outro exemplo. Colossenses 1:5. Um pouquinho para frente, Colossenses 1:5. Está escrito assim, né? A gente começar no versículo 4, começa, né? Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E aí o versículo 5, por causa da esperança que em vós está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então ele está falando que a esperança que existe em você, ela vem por intermédio da palavra, por intermédio do Evangelho. Mesma coisa, quando a gente fala do Evangelho que são as boas novas, se a gente for resumir, é justamente isso. Fala assim, olha, Cristo veio, ressuscitou. E porque ele passou por isso, através do sacrifício de Cristo, das boas novas é o quê? Você não precisa ficar sujeito a essa sentença que foi colocada sobre nós. Entendeu? Então a esperança vem através do Evangelho. Então essa é uma outra forma que Paulo está nos mostrando que a palavra da verdade, não é o Evangelho. Isso também, né, baseia e forma em nós essa esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Está falando aí mas nós que somos do dia, ou seja, nós que somos da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Então ele fala de novo, tem em nós ainda essa esperança da salvação do povo. Vem de novo através, né, do mover de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Versículo 18 fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e
quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, de novo, Paulo dizendo, falando ali para os crentes de Éfeso, falando assim, você tem que saber e ter a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação, a esperança daquilo que Deus falou que você tem que ser, que você tem que fazer. Então, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele vem de novo com a esperança. Esperança, né, que aquele que prometeu ele vai cumprir, que o chamado dele não vai ser em vão, que o trabalho que a gente faz por Deus não é em vão, né, que é uma coisa que vai trazer alguma coisa. Então, essa esperança, eu falo, talvez Paulo, né, porque a gente está falando de Paulo, e como a gente já mencionou, Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, aí passa quase 15 anos que ele não, em tese, fica lá, tipo, montando tenda, não podia viajar porque chegava perto das igrejas, o pessoal saia correndo, né? Ou atirava pedra, falava assim, tá louco, esse cara vai matar a gente. Então passa ali quase 15 anos que ele fica ali parado, até que chamam ele para Jerusalém e falam, ó, tá na hora de você começar a pregar. Agora imagina a gente, né? Você tipo, viu Cristo, você falou assim, meu Deus do céu, aquele que eu esperava estava aqui, putz, olha o que eu estava fazendo, eu estava perseguindo esse não sei o que. Então você quer fazer o quê? Ele estava lá, está cego, a Ananias chega, ele é batizado, ele fica, fala que ele vai para Jerusalém, ele começa a tentar se envolver. Só que Deus fala o seguinte, ó, eu te chamei, você tem uma vocação. Então ele fala assim, tipo, né, uma das coisas que ele fala assim, olha, ele vai ter que aprender como convém padecer pelo Evangelho. Então ele tinha uma vocação. Só que você imagina, se alguém vira para você e fala assim, Franz, Deus está te chamando para você aprender o que é padecer pelo Evangelho. Você fala assim, uou, que bênção, né? A primeira reação da pessoa foi, padecer, sério mesmo? Não vai ter nenhuma bênçãozinha, um alívio, não. Mas quando você fala disso, mas você entende a esperança de Cristo que vem por trás disso, você fala o seguinte, a gente vai padecer pelo Evangelho aqui, esses anos que a gente passa por aqui. Mas vai chegar uma hora que tudo isso, esse chamado que Deus me deu, que eu cumpri, que eu posso chegar e falar assim, Deus, eu cumpri a vocação, aquilo que o Senhor mandou fazer está aqui, está cumprido. A esperança que você tem é que quando você chegar lá, é aquilo, né? Servo bom e fiel, entra com descanso do seu Pai, descanso do seu reino. Então existe essa esperança da vocação. Tito, vamos voltar lá para Tito de novo, capítulo 3, versículo 7, acho que é a última referência que a gente vai falar. Tito, capítulo 3, versículo 7. Fala que aprendem sempre. Não sei, deixa eu monte, perdão. Tito 3, versículo 7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então é outra coisa. Quando a gente fala de vida eterna, a gente não entende o que é a palavra eterna. O humano não sabe o que é isso. A gente pode explicar no dicionário o que significa. Né? Eterno é o que não tem fim, para sempre. Só que nós somos seres humanos temporários. A nossa vida é temporária, então 70 anos, alguns chegam até 120 ali, mas entre 70 e 120 a gente já falou, olha, chegou na zona de que tipo, se acabar, já você cumpriu aí, você viveu bem. Então, quando alguém fala de eterno, nada do que a gente convive eterno. No mundo que a gente vive hoje, ainda menos. É isso que eu falo, se você conversar com alguém lá nos anos 50, 60, a pessoa tinha uma televisão, aquela televisão ela ia para os netos. Era a família dela, os filhos até a mesma televisão, os netos estavam usando a mesma televisão. Geladeira. A geladeira tem 35 anos. Hoje em dia, quem aqui tem um celular de mais de 5 anos de idade? Mas mais de 3 anos já começa a ficar impossível de usar. Então, a nossa sociedade hoje não tem menos ainda esse conceito do que é eterno. Na verdade, a sociedade de hoje, eu falo que, né, na minha interpretação, é uma das formas que Satanás realmente mina a nossa capacidade de ter fé em Deus. Ele começa a tirar a nossa perspectiva de que as coisas podem ser duradouras. Relacionamentos. Assim. Não, todo relacionamento já tem quase que nasce com uma data para acabar já. Já espera que não vai dar certo. Tudo que se faz é sempre meio que... Não, mas não muito compromisso, porque, né? E aí você chega, as pessoas com receio de ter um compromisso com alguma coisa de alguns anos, aí chega a Deus e fala o seguinte, não, para vocês é eternidade. E talvez você já tenha ouvido falar, gente falando isso, tipo assim, não, mas eu vou querer ir pro céu, é chato, vou ficar lá o dia inteiro cantando e falando uma coisa. Eu falo assim, não, é que você vê a ignorância da pessoa. Você fala assim, olha, tipo, a gente não sabe exatamente como vai ser o céu, a gente vê que fala que vai ter um coral, que a gente vai cantar, vai adorar a Deus e tudo mais. Só que eu falo assim, a gente não tem noção do que é você estar num lugar que você não tem um pingo de dúvida de falar assim, acho que
pô, acho que não deveria estar aqui, não sei o que, não. Você está completamente satisfeito, completamente alegre, completamente, sabe, se você está completo, não tem mais nada faltando. A gente não sabe o que é isso. Quando a gente fala de vida eterna, tá, legal, obrigado Deus, você vai me dar uma vida eterna, mas hoje a gente ainda não entende o que isso significa. Mas é a esperança que nós temos através daquilo que Deus falou. Não só vou te livrar da morte, mas também vou te dar uma vida que não acaba. É uma esperança que, de novo, não existe nada no mundo que vai conseguir te dar isso. Tem gente que tenta fazer isso pelo meu legado, né? Vou fazer alguma coisa tão grande que vão lembrar de mim por toda a história humana. Aí você para pensar e fala assim, olha, quantas pessoas talvez você conhece daquela época de Cristo? Você vai falar assim, não, tem uns imperadores aqui, talvez uns filósofos, só que assim, você tem fragmentos do que a pessoa falou, e arrisco dizer que a grande maioria das pessoas não faz ideia de quem são. O que aconteceu antes ainda mais ainda. Então a nossa capacidade de atingir a eternidade como ser humano é praticamente inexistente. A gente mal alcança alguns milhares de anos, imagina a eternidade. Mas a esperança que Cristo nos dá através da ressurreição de Cristo, tudo que ele falou é o quê? Existe a vida eterna. Então, eu queria só passear um pouco nisso porque eu acho que é uma forma importante de nós entendermos que a esperança que Cristo gera em nós sobre a ressurreição, através da ressurreição de Cristo, não é simplesmente aqueles 2 pontos que a gente mencionou, né? Ah, vai acontecer comigo também e a minha fé é verdadeira porque ele cumpriu. Mas essa esperança, ela gera outras esperanças na nossa caminhada com Cristo. Então, e aí isso começa a nos fortalecer. Foi aquilo que eu falei no começo. Fé, esperança e amor. São 1 Coríntios 13:13. Se você parar para pensar, e é isso que eu quero reforçar, se você tiver 2 desses e falta um, você vai ficar desequilibrado e você não vai conseguir caminhar de acordo com aquilo que Deus fala. Como eu falei, Paulo tinha fé e tinha amor. Mas enquanto não tinha esperança que ele estava fazendo, perseguindo o povo que estava seguindo a Cristo. Mas aí, né, vamos continuar aqui e falar o seguinte. Então, em Romanos 15, versículo 13. Esse é o versículo que a gente vai ler agora nessa próxima parte. Romanos 15, versículo 13 diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, paz e em fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então a gente começa a ler o Deus de esperança. Quando isso fala, a gente fala o quê? Deus é o quê? Ele é o Deus que criou a esperança. Ele é o autor da nossa esperança. Né? Como que a gente fala lá? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas aqui o que ele fala é o seguinte: não apenas a nossa fé, mas ele também é o autor da nossa esperança. Claro que a gente fala a ressurreição é a base, mas quem gerou isso, né? O apóstolo Paulo nos falando que ele é o Deus que é o autor que gera em nós essa esperança. Ele gera em nós a fé, ele gera em nós a esperança e ele também gera em nós o amor. E não só isso, ele é a personificação do amor, ele é a personificação da esperança e ele também é a personificação da fé. Então não apenas ele gera em nós, mas ele também é isso que a gente almeja em alcançar. Né? Então quando a gente vai lendo disso, a gente cai lá em Hebreus capítulo 10. Versículos 32 a 36. Não, Hebreus capítulo 10, versículos 32 até o 36. Começa assim: Lembre-vos, pois, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E aí o versículo que é muito conhecido no 37, porque ainda um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não faltará. Então nessa passagem que ele está falando de Hebreus é o seguinte, aí, quando provavelmente Paulo escreve, né, para os hebreus, a mensagem que ele passa para o povo, né, eles não sabem quem é o autor, mas a ideia talvez seja ele. O povo está sendo perseguido, o povo está fugindo, porque começou aquela loucura. Então ele está falando, olha,
tudo isso que vocês estão passando, perseguição, humilhação, morte e tudo mais, tudo isso traz de volta para quê? Fala o seguinte, ó, tudo isso que vocês estão passando, um pouco de tempo, vai vir, né, virar e não dará. Então, como Deus ele gera em nós a esperança, enquanto a gente vai passando pelas dificuldades da vida, da nossa jornada, tudo que a gente tem que passar, essa esperança em nós nos gera a certeza de que assim, tudo isso é leve, como diz a palavra, a nossa leve e passageira tribulação, né, ela gera em nós um eterno peso de glória. Então, várias vezes Paulo vai falando, olha, tudo isso que nós estamos passando e sofrendo, não apenas é temporário, ele ainda fala que é leve, né? Fala, não precisava ter falado esse leve aí, porque... Mas por que ele fala isso? Porque ele fala, o peso da glória que vem de Deus, isso que você está passando é leve. E isso, de certa forma, na hora que... Acho que dá duas reações. A primeira você fala assim, sério Deus que isso é leve? Sério Deus que isso não é difícil? Mas aí quando a glória de Deus é revelada, você fala assim, puxa, até que não é tudo isso. Eu falo que isso aconteceu comigo recente, que eu fui fazer uma trilha num lugar, e eu lembro que eu estava entrando assim no caminho, e a trilha começou a ficar fechada, e chegou umas horas que tinham uns arbustos com espinho assim no meio, e eu meio que passando assim, nossa, isso aqui tá difícil, tá complicado passar aqui. E continuei andando. Quanto mais eu entrei naquela mata, mais ficava fechada. Chegou uma hora que estava com o braço do cortado, que eu estava tentando passar, e chegou uma hora que uma árvore caiu e não tinha como passar mais pra frente. Eu voltei. Quando eu estava voltando, eu cheguei no lugar que, alguns minutos antes, uma meia hora, uma hora antes, eu tinha falado, nossa, aqui tá difícil de passar. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, meu, eu não acredito que eu estava reclamando disso. Então, o que acontece? Às vezes, na nossa caminhada, chega uma hora que aquilo que está parecendo tão difícil, impossível naquele momento, Deus fala assim, olha, eu vou revelar alguma coisa. Às vezes é um aperto maior, mas às vezes é o que? Olha, eu vou te trazer de um jeito, quando você vem revestido com essa experiência de Cristo, fala assim, olha, é difícil, é apertado, mas perto daquilo que vai ser revelado, isso é leve. Né? Então, isso é o que vai nos reforçando de certa forma. Né? Então, a gente começa a falar sobre isso, Deus que é o autor da nossa esperança, fala como que através da nossa caminhada, das dificuldades, Deus começa a trabalhar, e aí a gente começa a perceber que a nossa esperança, vamos lá, Romanos 15:3, vamos começar em Romanos 15:3, começa a formar qual que é onde que a nossa esperança tem que estar. Né? Então, Romanos 15, versículo 3, né? Versículo 4. Romanos 15, versículo 4 fala assim, porque tudo antes que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Que a gente está falando da palavra, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente começou lá no Salmo 130 falando sobre isso, que a nossa esperança ela vem através da palavra de Deus, e aqui Paulo está reforçando, né? No versículo 4, dizendo, tudo que foi escrito, ou seja, tudo que está nessa escritura foi feito para o nosso ensino, por isso que a gente falou, né? Os versículos que a gente vê aqui não foram simplesmente aleatoriamente colocados juntos, mas Deus selecionou para que tivesse aqui para o nosso ensino. E aí fala, é a paciência e a consolação que vem através das escrituras, isso nos dá esperança. Então isso o quê? Reforçando aquilo que a gente falou no começo, né? Salmo 40, espere no Senhor, com paciência. Segundo, espere somente no Senhor, no Salmo 62. E no Salmo 130, espere nas palavras daquilo que o Senhor falou. Né? Então, mas aqui ele fala que a nossa esperança acaba sendo onde? Em Cristo. Vamos lá, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim... A 23 reforça isso, mas serem de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, de novo, reforçando a palavra, que é viva e permanece para sempre. Então aqui é de novo, né, dizendo que é através da esperança, a nossa esperança ela acaba sendo reforçada, por quê? Porque a palavra de Deus, assim como ele, ela permanece para sempre. Então isso está reforçando, né, a importância da palavra. Quando a gente pula para 1 João, capítulo 3, versículo 3,
1 João, no capítulo 3, ele está falando sobre os filhos de Deus. E aí no versículo 3 ele fala assim: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então ele está falando o seguinte: a nossa esperança tem que estar nele, em Cristo. Então Davi fala lá no Salmo 40 que a sua esperança tem que estar no Senhor. E aqui no Novo Testamento a gente vê Paulo dizendo para todos o seguinte, ó, aqui nesse caso João, a sua esperança tem que estar em Cristo. Então, onde que tem que estar a nossa esperança? Em Cristo. Em Cristo. E vai reforçando. E aí a gente começa a perceber que existe um caminho também, que é o caminho oposto. Se a gente vai para Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, 27. Que também é um versículo bem conhecido, fala, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, e aí fala, né, essa passagem a gente conhece bastante, que é Cristo em vós, ou Cristo em nós, é a esperança da glória. Então aqui a gente começa a falar, quando você tem esperança em Cristo, e agora você também tem esperança que Cristo está em vós. Então a gente começa a ver que a esperança que a gente começa a ter em Cristo, ela começa a ser em todos os aspectos da nossa vida. A gente tem fé em Cristo por quem Ele é, e o que Ele vai fazer, como a gente viu lá no começo, esperança da restauração, da salvação, da volta de Cristo, esperança da justiça, esperança de tudo. Mas também a esperança que o Cristo que vive em nós, gera em nós também, né? Essa esperança da glória, né? Tipo, essa expectativa da revelação daquilo que Deus que não cabe a nós. A glória, quando a gente fala de glória, não é humana. Quando a gente está falando a revelação de uma glória que vem de Cristo, essa glória, tanto que se a gente for ler na palavra, você vai ver que fala que você não pode tocar na glória de Deus. Então fala assim, a glória dele ele não divide com ninguém. Então quando a gente fala assim, o Cristo que vive em mim e dá-nos a esperança de vivenciar e presenciar essa glória, isso começa a mostrar para a gente um caminho além do que a esperança humana que a gente tem aqui na Terra. Então a gente começa a fazer uma caminhada para o outro lado, certo? Então, e aí acho que talvez já para meio que entrar na parte mais final do que que eu queria discutir hoje, quando a gente pega e a gente vai de novo para Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 6, só para reforçar uma coisa, no versículos 18 e 19. Isso é a forma como o autor descreve o que vai ser a esperança. Olha só, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança que nos foi proposta. E aí fala no versículo 19, essa esperança que temos como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ou seja, essa esperança, ela simplesmente nos mantém firme. Essa parte final é interessante, ela entra onde está a presença de Deus. Porque quando você entra no interior do véu, quer dizer que você entrou, né, na visão que você está falando com o hebreu, entra lá onde está a presença do divino. Então essa esperança de Deus, é isso que eu falo, quando a gente olha isso, fala assim, que ela age como se fosse uma âncora, para a gente ficar firme no nosso caminho e não ficar, né, desesperado. A tempestade vem de novo. Se você já deve ter visto isso, quando você pega aqueles navios gigantes lá, que eles têm aquela âncora que pesa toneladas, pode bater tempestade, o navio vira e volta, mas fica fixo naquele lugar. Então a esperança em Deus, em nós, gera isso, gera essa firmeza, né? Então a gente pode falar, tá, tudo bem. Então essa esperança que nós temos em Cristo é diferente, por quê? Por tudo isso que a gente discutiu até agora, a gente percebe que a proposta de Cristo é diferente de qualquer outra proposta do mundo. Se a gente for falar de outras religiões, que têm as suas propostas do que, né, ter a esperança neles do que vai acontecer, a esperança de repente de alguém é tipo, não, é de reencarnar como um ser evoluído e virar eventualmente um ser superior. Ou é tipo morrer e ir para um paraíso em que você vai ter tipo benesses e delícias da vida, né? Só que um paraíso que, no caso, né, do Islã, um paraíso que Deus não está presente, porque Deus não pode ser conhecido. Mesmo você no seu paraíso, vai ser uma bonança, porque você foi fiel na sua caminhada, mas Deus não está presente. Outras linhas tipo, que falam de reencarnação, de mudança, que falam assim, a sua esperança é que um dia você vai se unir ao Deus cósmico, alguma coisa assim. Essa é a esperança proposta, que pode ser uma esperança agradável para algumas pessoas e tipo, ninguém vai falar nisso. Só que é uma esperança finita, chega uma hora que acabou. Né? Então a esperança cristã mostra que é alguma coisa diferente, com uma visão que vai além disso. Né? Ela passa além disso, ela vai além do véu, ela te dá uma proposta de uma vida eterna, é uma proposta que
abençoa e nos cuida enquanto nós estamos aqui e vai por toda a eternidade sem fim. Então, a nossa âncora, né, que é essa esperança, ela nos dá essa convicção e essa certeza. E nesse ponto acaba se tornando melhor. Só que uma coisa que eu queria trazer para os irmãos é isso, quando a gente começa a falar sobre esperança, né? Em Hebreus 10:37 que a gente acabou de ler, fala, né? Apenas mais um pouquinho e que virá, o que há de vir virá e não tardará, certo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala assim: o Senhor não retarda, não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aí você vê 2 versículos dizendo o seguinte: olha, não atrasa. O que Deus faz, não atrasa. Então o que isso significa pra gente? Quer dizer então que tudo que eu vou precisar vai vir na hora certa, na hora que eu preciso? O que vocês acham? Aí você fala assim, então, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Lá no Antigo Testamento já estamos falando, Provérbios 13, 12. A esperança demorada, a esperança tardia, enfraquece o coração. Mas o desejo de chegada é a árvore da vida. Você fala assim, opa, peraí, você falou lá que a promessa de Deus não tarda, que você está falando que tem uma esperança que tarda, que demora. A gente volta para Hebreus 11, né? Hebreus 11, que está escrito lá os heróis da fé, né? Vamos lá no versículo 13 de Hebreus 11. Ele começa a falar, falou de Abraão, falou de Sara, falou dos patriarcas. Quando chega no versículo 13, fala o quê? Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas falou que as promessas de Deus não tardam, e agora o que está acontecendo? Vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. Ou seja, a promessa que Deus fez ali para Abraão, que olha, você vai ser o pai de uma grande nação, quando Abraão morreu, quantos descendentes ele tinha ali vivo na frente dele? Isaac. Pode falar de Ismael também, que estava lá do outro lado, mas Abraão não chegou a ver nem uma dezena de descendentes. Então ele não viu, ele não recebeu as promessas que Deus tinha feito. O que isso significa para a gente na nossa vida? Que provavelmente é uma das mentiras que Satanás quer falar para a gente é o seguinte: mas Deus não falou que você ia ser abençoado? Deus não falou que você ia ter tudo isso, ia ter tudo aquilo, ia viver por isso, por aquilo? Se a nossa esperança é simplesmente nessa terra, como a gente viu lá em 1 Coríntios 15, sim, vai chegar uma hora que você fala assim, esses caras vão falar, olha, eu estava esperando vir aqui o Messias, não veio, eu acho que esse negócio era mentira. Acabou, né? Morri e acabou. Só que a palavra de Deus ela não para. Eu falo isso porque assim, eu sei que hoje eu estou aqui, e tem coisas que Deus falou e revelou para o meu avô, que já dorme, Deus já levou, promessa que Deus fez para ele lá, que eu estou vivendo hoje aqui. E tem promessa que Deus fez para minha mãe, que ela não viveu, eu não vivi, e talvez quando as crianças forem viver, essa promessa ela continua. A palavra de Deus, as promessas de Deus continuam. Talvez nós, na nossa vida aqui, na nossa existência, a gente não vai realmente ter recebido essas promessas. Mas não receber as promessas não quer dizer que nós não temos a esperança. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que conseguir separar, que é muito difícil. Como que eu vou ter esperança de alguma coisa que eu não consigo alcançar? Ou que eu não sei se eu vou alcançar? Né? Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da carta dele para Timóteo. Né? Timóteo 3, desculpa. 1, capítulo 1, versículo 1. Então ele fala, começa, né? Paulo, apóstolo de Jesus, ele fala o seguinte: segundo o mandado de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, quem que é a nossa esperança? Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E aí, essa começa a ser a nossa... eu acho que essa é a mudança que tem que existir na nossa mentalidade, quando a gente começa a entender o que é a esperança cristã. A esperança cristã não é o que Cristo vai fazer. Isso faz parte do pacote. Não é o que ele fez, o que ele faz, como ele atua, como ele se revela, como ele nos usa. Tudo isso faz parte do pacote.
mas a nossa esperança é Ele. Cristo é a nossa esperança. E Cristo ressurreto, né? Cristo ressuscitou. Quando isso começa a transformar a nossa mentalidade, a gente começa a olhar para as situações da vida, começa a olhar para a nossa vivência, né, na Terra e talvez no que vem depois, pela perspectiva que a nossa esperança é Ele e não no que Ele faz, no que Ele fala, no que Ele... Tudo isso, de novo, gente, faz parte do pacote. Mas se tudo isso que foi falado, prometido e não sei o que, nada disso aconteça, a nossa esperança for firme nele, porque Ele é a nossa esperança, mesmo que nada disso aconteça, a nossa esperança é inabalável. E é isso que Paulo aqui falando para Timóteo, né, que era o seu filho na fé, trazendo para ele esse ponto, fala assim, a sua esperança não pode ser o ministério, a sua esperança não pode ser um dia a gente vai se encontrar de novo, porque eu estou aqui, você está aí. A sua esperança não pode ser que eu vou chegar, vou falar alguma coisa na igreja e todo mundo vai entender. Eu falo, Elias nos mostra um pouco disso, né? Que a gente vê a história de Elias, né? Ele vai lá com os profetas de Baal, chama todo mundo. O profeta de Baal fica lá o dia inteiro se cortando e nada acontece. Aí vai lá ele, ora, desce fogo do céu. Qual que é a esperança de Elias? Agora que o povo viu isso, amanhã todo mundo é crente, todo mundo está lá na igreja. É isso. Aí o que acontece no dia seguinte? Jezabel está no poder ainda. Fala que vai perseguir, vai matar. Ele olha para ao redor, esse povo acabou de ver fogo cair do céu, o povo não está crendo. Vou embora. Vai fugir. Vai se esconder na caverna, né? Tipo, fala que alguns estudiosos falam que teve um momento de depressão ali. Aí você fala assim, mas como assim? Esse homem que acabou de ver fogo cair do céu, no dia seguinte perdeu tudo. Por quê? Porque a esperança dele não era em Deus. Deus não era a esperança dele. A esperança dele é o seguinte, quando isso acontecer, o povo vai mudar. O povo vai transformar, o povo vai reconhecer a Deus. E isso é uma coisa muito importante pra gente, porque a gente fala assim, poxa, mas eu estou mostrando, estou falando de Deus para essa pessoa, estou falando não sei o que, parece que não acontece. Aí você fala assim, a sua esperança não pode ser nas consequências que está acontecendo. Eu falo que foi acho que umas 2 semanas ou 3 semanas que eu vi às vezes como no YouTube vai passando, vai pipocando uns testemunhos assim, né? E aí tava falando, aí eles põem aqueles títulos bem chamativos, né? Que aí obviamente você vai e clica, porque, né? Aí tava falando assim, mulher satanista aceita Jesus, né? E eu achei que esse é um desses meio sensacionalistas, né? E aí começa o vídeo, uma moça assim, tipo, sabe, tipo, nada exagerado, sem um pentagrama tatuado na testa, uma pessoa. E ela falou assim, não, porque ela falou, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito fiel em Cristo e tudo mais, tal. E o que aconteceu com ela foi, ela ficou doente e eu comecei a me perder, comecei a me envolver, começou a se envolver com satanismo direto, coisa tipo, pesada. E falou que quando a mãe dela morreu, ela foi no enterro da mãe dela e ela sentiu um vazio e falou que lá ela viu o pastor, que era o pastor da mãe dela, e ela quis fazer umas perguntas pro pastor. E ali naquele momento Deus começou a trabalhar e passou tipo, alguns meses e ela aceitou Jesus. Aí eu fico pensando, eu falo assim, e essa mãe? Que no leito de morte falou assim, a última vez que eu vi minha filha, ela estava lá no meio do satanismo. Onde que está a esperança dessa mulher que ele morreu e falou assim, Deus, olha, eu estou indo, mas... E minha filha? Que eu não vi ela aceitar Jesus. Aí eu falo, mas na hora que ela chegar no céu, você está aqui? Eu conheci Jesus também, mano. Teve um outro caso que eu vi, que acho que eu até compartilhei antes, que era lá na Coreia do Norte. Né? Se os irmãos não conhecem acho que é mais de missões, chama Portas Abertas, né? Que é tipo... E falando sobre o pessoal que prega testemunho na Coreia do Norte. Então como que eles fazem pregar o evangelho na Coreia do Norte? Às vezes é pelo rádio. Alguém vai lá na Coreia do Sul, no lugar da China, monta um rádio e manda lá, como se fosse uma rádio pirata. A pessoa tá mexendo lá no dial e tipo, o que é isso? E essa história pra mim foi, tipo, me impactou muito, porque fala de um cara que ele era cristão, oculto, e tinha uma filha pequena, uns 10, 11 anos. E ele não podia falar de Cristo, porque se essa criança chega na escola e fala Jesus, todo mundo morre, né? Então ele explicava meio que assim, não, porque, sabe, teve um professor que ensinava que nós temos que, sabe, tipo, fazer o bem, né, que a gente tem que plantar, semear o bem, que nós temos, sabe, meio que ensinando os valores cristãos, mas sem falar de Cristo. E ela sabia que o pai tinha uma Bíblia. Ela sabia que o pai tinha isso, porque ela vinha em casa, mas ela sabia que o pai escondia e tudo mais. E um dia a polícia desceu na casa desse homem. E ela ali com seus 11, 12 anos, ela chega, procura, tudo mais, acha a Bíblia dele enterrada no lugar e o rádio dele ficava atrás do retrato do Kim Jong-il, lá, o primeiro. E aí, obviamente, eles não mexeram, o rádio ficou lá.
Essa menina de 12 anos viu o pai ser levado e nunca mais viu o pai na vida. E eu falo assim, quando depois você tem filho, você começa a pensar, como que foi a oração desse pai? Jesus, como que ela vai te conhecer agora? Eu não falei nem seu nome para ela. Eu não falei nada. Como que ela vai te conhecer? A gente está nessa Coreia do Norte, ela nunca vai sair daqui, ela nunca vai saber quem você é. Eu não consegui ensinar ela direito. E talvez esse homem morreu, porque provavelmente deve ter morrido muito rápido depois disso, e para ele é o seguinte, olha, eu falhei. Por quê? Porque eu não passei para minha filha. Eu não ensinei para ela o suficiente para ela ter fé. E obviamente que quando isso chega, é o testemunho dessa menina. E ela fala que coisa de 10 anos depois, ela pegou o rádio lá e estava pulsando, e de repente o homem começou a falar. Não, porque nós temos que fazer o certo, temos que ser luz no mundo ali. Opa! Meu pai falou disso 10 anos atrás. E ali, por causa de uma palavra, ela conheceu Jesus. Aleluia. Eu falo que essa esperança que a gente tem, Louvado seja o seu a nome. esperança que vai além da morte, a esperança que é Ele, eles nos mostram o seguinte, que às vezes a gente morre sem ver o cumprimento das promessas dele. Muito obrigado. Eu falo, aquele pai talvez sendo preso, ele falou assim, poxa, como que minha filha vai te conhecer, Jesus? E porque ele falou uma coisa ali para Jesus, falou assim, eu uso esse único versículo que você falou, deixa que eu uso isso, e a esperança que tinha ali eu posso trazer. E aí ela agora, ela saiu, ela conseguiu fugir da Coreia do Norte, só que ela trabalha com as pessoas que ficam ali na Coreia do Sul e tudo mais, mandando mensagem lá para dentro. Aleluia. Então isso vai nos mostrando que a nossa esperança é Cristo. A minha esperança não é que o que eu vou falar vai acontecer alguma coisa. Porque eu falo, às vezes você conversa com a gente e fala assim, eu não sei o que eu fiz. Eu criei meus filhos em casa e agora não estão mais caminhando no Evangelho. Às vezes a gente não entende por que isso acontece. Mas quando a nossa esperança está em Cristo, é saber, olha, Cristo, Ele é a nossa esperança. Essa esperança não pode ser abalada. Né? Então quando a gente começa a olhar, e eu vou indo para o final agora em Romanos 7. Romanos 7 é um capítulo que, a gente fala muito de Romanos 8, né? Eu falei no começo, né, que a gente vai voltar para Romanos 8. Romanos 7 é meio que o preparo para Romanos 8, porque Romanos 8 nos fala muito sobre a esperança. Mas olha em Romanos 7, quando Paulo está escrevendo ali, ele está falando sobre os dilemas e as batalhas. Né? E quando ele chega ali, porque ele está falando, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E ele está falando que assim, aquela angústia, a batalha de parece que eu não consigo fazer o certo. E aí quando ele chega no versículo 24, ele fala, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? No 7:24. Mas aí no 25 ele fala o quê? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí eu falo, parece que falta alguma coisa, né? Tipo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, por quê? Não, eu só dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Só por isso. Então ele fala assim, não é porque ele vai fazer isso, não é porque ele vai fazer aquilo, não é porque ele vai me livrar dessa dúvida. Não, eu dou graças a Deus por ele. Ele é a minha esperança. E aí você fala assim, isso você ouve, você fala assim, eu estou esperando, né? Quem espera por alguma coisa, né? Mas ele é a nossa esperança. Tá, mas o que isso quer dizer? Aí ele entra no capítulo 8, logo depois ele entra no capítulo 8. Aí no versículo 1 ele fala, portanto, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Então ele começa a mostrar o que é essa nossa esperança nele, como ela se traduz na nossa vida. Primeiro, a gente não vai ser condenado. Romanos 8, versículo 15, pouco depois. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Ou seja, você não vai ser condenado, você vai ser adotado na família de Deus. Versículo 18, que a gente já leu antes, vamos ler de novo. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ou seja, de novo, não vai ser condenado, você vai ser adotado na família de Deus. E o que você vai viver vai ser muito maior do que esse sofrimento que você está passando agora. Então Paulo começa a falar. Versículo 24. Porque na nossa esperança nós somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, mas como você consegue esperar aquilo que você já vê. Então ele fala, é essa esperança que traz a salvação. A salvação te gera esperança. Aí no versículo 26... ele fala, da mesma maneira, o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas, porque sabemos que o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, além de tudo isso,
Ele vai te ajudar na sua fraqueza e vai orar por aquilo que você não entende. Paulo começa a reforçar e explicar o que é essa esperança. Quando Cristo se torna a nossa esperança, isso começa a ser o decorrente. E aí, né, a gente vai encerrar falando ali, mas antes de ler os versículos 31 a 39, que é meio que explicando o que é essa esperança se traduz para nós, eu queria voltar um pouco para Isaías. E em Isaías 64, versículo 4, porque para mim, eu acredito que Paulo, conhecedor muito bem da palavra, das escrituras, ele, né, e não só ele, mas Jesus falava muito de Isaías também, ele entende que lá estava explicando um pouco o que é esperar no Senhor. Então, no Isaías 64, versículo 4, ele começa a falar: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então ele começa a falar, além de não ter condenação, além de sermos adotados, além de dar um futuro melhor, além de nos encher de esperança, além de nos ajudar nas fraquezas, além de interceder por nós, ele também trabalha por aqueles que nele esperam. Aí Isaías 40, né? A gente pode ler lá uma passagem bem conhecida, Isaías 40, dos versículos 28 até o 31. Mesma coisa, você não sabes, não ouvistes do que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, e não há esquadriação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão. Aí entra, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus reforçando que nessa vida vai ser desse jeito. E aí a gente volta para Romanos 8. E aí a gente entra no Romanos 8:31. Que, de novo, Romanos 8:31 é o que encerra, né, o entendimento do que é a nossa esperança. Então, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o governo, o dinheiro. Mas em todas, né, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Eu falo, se você está falando de alguma coisa de esperança, alguém fala para você, olha, todo dia você vai ser entregue à morte. Como que isso vai me dar esperança? E aí ele entra, né, ele continua no versículo 37, né? Mas ele fala, mas em todas essas coisas, na morte, na dificuldade, na tribulação, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, aquele que é a sua esperança, Cristo. Por Ele, pela esperança que nós temos, porque Ele é a nossa esperança, nós somos mais do que vencedores. Isso não quer dizer que ser mais do que vencedores quer dizer que a gente vai viver todas as promessas, que é o que a gente falou antes. Pode ser que a gente vai, né, passar por aflições, pode ser que algumas das promessas não sejam cumpridas. Mas mesmo assim, porque Ele é a nossa esperança, em tudo nós somos mais do que vencedores. E aí, né, nos últimos 2 versículos, ele meio que menciona, para fechar, ele fala, né, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, presente, o porvir, altura, profundidade, nada disso não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, o que eu queria trazer, né, para a gente, para essa reflexão de hoje, é a tarefa difícil para a gente, como humanos, de transformar a sua esperança, de ser a esperança por alguma coisa, para aos poucos fazer a esperança em alguém, que é a esperança em Deus, e eventualmente virar no estágio final, que a nossa esperança é Cristo. Porque quando a gente chega, e assim, na nossa caminhada de fé vai ser assim. Quando alguém conhece, no momento que ele conhece Jesus, ele tem esperança de que alguém vai ser salvo, alguém vai ser curado, alguma coisa vai acontecer. E aos poucos vira uma esperança em Deus. Deus vai fazer, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Mas chega uma hora que ele fala o seguinte, olha, Deus vai fazer? Não sei. Vai acontecer? Não sei. Mas a minha esperança não está, né? Aí eu falo, aquele hino que a gente canta, né? Tipo, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. No momento que a nossa esperança entende que Ele se torna a nossa esperança ela se torna inabalável. E essa é a esperança do cristão, né? E porque Ele é a nossa esperança, porque Ele ressuscitou. Tudo que Ele falou é verdade, vai se cumprir. E aí, como Ele falou que aconteceu com Ele, também acontecerá conosco. Amém, irmãos?